Ele nasceu em Botucatu. Jonas Maciel nasceu com o talento artístico em suas veias. Inconformado com os cabelos raspados que eram moda em sua infância, resolveu abandonar o barbeiro aos 9 anos de idade e assumir o trabalho de cortar o seu próprio cabelo. Foi o primeiro passo da carreira de um dos maiores hairstylists do Brasil. Jonas, muito bom dia, obrigado por estar aqui no meu programa My Personal Hairstylist. Como está você, Bom querido? dia, Porcino, e é um prazer estar aqui, né, no Caminhos de Sucesso, e estou à disposição aí para você perguntar e a gente vai respondendo, tentando encaixar tudo e sanar a curiosidade das pessoas que têm, assim, essa coisa em relação à imagem, né? As pessoas têm essa dúvida, o que usar, o que não usar, qual caminho seguir, entendeu? Mas antes da gente falar sobre essa curiosidade, quando eu estive fazendo a pauta do programa, batendo um papo com você, fui no salão, fui na Tampopo para também bater um papinho com você, você me comentou sobre a história de cortar o cabelo você mesmo. Eu fiquei intrigado, como? Se eu não consigo cortar o bigode direito, eu mesmo, o cara cortava o cabelo dele, gente, como é isso? Na realidade, Porcino, é o seguinte, você tem alguns, assim, momentos da sua vida, né, que, assim, quando você é criança, você não entende uma série de coisas. Então, é assim, o meu pai, ele levava para cortar o cabelo, e naquela época era uma coisa meio de cortar o cabelo para não encher mais as paciências, né? Tipo, então você cortava e resolvia o problema. Então, tinha uma moda, né? Que era aquela moda meio do tintim, né? Mas só que os barbeiros, eles faziam uma coisa que lá no interior chamavam de bodinho. Então, era um negócio raspado a cabeça inteira e deixava um topetinho aqui em cima. E, assim, eu tinha um cabelo liso, meio tigela, assim, então aquele topetinho ficava tipo uma franjinha. Dá para imaginar feio. Por que você não gostava. E eu era um menino que tinha as orelhas abertas, assim, na escola me apelidaram de Topodídio, era um rato da época, tal. Nossa, eu odiava, eu brigava com as crianças por causa disso, né, eu não gostava de fato. Então, o que eu fiz? Na primeira vez que eu tive a oportunidade de ir sozinho no barbeiro, eu tinha 9 anos, eu peguei o dinheiro, em vez de eu comprar, né, de eu pagar o barbeiro, o que eu fiz? Eu fui num armazém que tinha antigamente, daqueles secos e molhados, e eu já tinha visto um negócio que era um pente que você colocava 2 giletes dentro. E você ia penteando o cabelo e ia cortando. Puxa, depois que eu descobri aquilo, eu nunca mais necessitei de ir no barbeiro. Porque eu comecei a cortar sozinho e as pessoas falavam assim, puxa, isso fica bom. Caramba. Quem é seu barbeiro? E tinha uma senhora que morava em frente e o irmão dela era barbeiro. Então ela fala assim, por que você não aprende e tal? E eu tinha um preconceito muito grande com essa coisa, né, tipo do gay e tal. E aí, assim, depois com 13 anos, eu fiz amizade com um amigo meu, tipo, ele chama Eliel, Fázio Paulino, um cara fantástico, assim, meu irmão. Né? Um cara que tem uma consideração muito grande, e o irmão dele era cabeleireiro, já com um certo conceito, né? Tipo, dentro da cidade, né? Dentro de Botucatu. E aí ele sempre falava assim, poxa, deixa eu cortar seu cabelo. Eu falei, não, só eu que corto. E aí ele falou, poxa, então por que você não aprende? Daí eu falei, não, imagina, isso não é para mim e tal. Mas ele me encheu assim as paciências e me convenceu. Então, graças a ele e a essa percussão, né, de incentivo, eu comecei a deixar ele cortar meu cabelo, depois eu comecei fazendo o curso, meu primeiro curso de cabeleireiro eu nem paguei, porque o irmão dele dava aula no Senac, então eu tinha 13 anos, né, tipo para 14, foi o primeiro curso que eu fiz. E aí depois de lá para cá eu não parei mais, fiz todos os cursos internacionais que você puder ter ideia, e estudei uns 10 anos, história da moda, história da arte, enfim. E aí eu comecei, né, tipo, a estudar cada vez mais. Estou escrevendo esse livro aqui, que esse é o boneco, né? Eu estou terminando. Daqui o livro. Opa, por favor. Esse livro aqui, Em Busca da Beleza Natural, de Jonas Maciel. Vocês podem ver. Quando que você está pronto já? É o boneco? Como que está a produção dele? Então, esse é o boneco, né? Está praticamente pronto. Eu estou só com umas definições de um cirurgião plástico que está, né, tipo, me ajudando, porque eu quero fazer um paralelo entre a beleza do ponto de vista da plástica, que é uma coisa que você, quando você corta, quando você quebra, quando você muda a estrutura, né, do rosto ou do corpo, não vai mais voltar a ser como é. Você vai criar uma nova estrutura. Então, tem que ser uma coisa bem pensada. E o paralelo porque o cabelo, se você cortar,
mil vezes ele vai crescer de novo e vai voltar ao normal, né? Então ele é mais mutável. Então a cirurgia plástica seria uma coisa mais não mutável e o cabelo é uma coisa mais mutável. Pegando um gancho no que você está falando, nós estamos falando de imagem, praticamente. Sim, lógico. Imagem lembra estilo. Sim. Estilo é uma escolha pessoal? Olha, na verdade, o estilo, né, ele é uma escolha que você faz que não depende, por exemplo, da moda. Então, quando você pensa em estilo, é uma coisa que você tem que desenvolver uma forma adequada ao seu tipo físico, ao seu tipo fisiológico mesmo. Se você tem um estilo, né, tipo, que você é mais gordinho, mais magrinho, mais loira, morena, se os seus olhos são grandes, pequenos, se você tem lábios grossos, finos, nariz arrebitado, nariz adunco, você tem que olhar para o todo seu e ver o que se encaixa em você e criar o seu estilo. A moda é uma coisa diferente. Por quê? Porque ela é uma coisa conceitual que a indústria cria para dar uma, assim, direção para o que vai usar, para o que vai ser tendência. Então, por isso que já diz, tendência de moda. Tende a, mas não quer dizer que é. Então você está me dizendo que quem escolhe um estilo para se apresentar, para mostrar a sua imagem, ele não necessariamente tem que seguir o modismo e é melhor até não seguir o modismo para ele criar uma marca própria dele, né? Sim, quando você fala, né, dentro desse conceito de criar uma imagem, lógico, se você não tem condições assim, de uma visão técnica para fazer isso sozinho, você precisa da ajuda de um profissional. Então hoje tem os profissionais de branding que cuidam de tudo isso, né? Tipo, não só da imagem visual, mas uma imagem como um todo, né? De como você se apresenta, como você se comporta, o que você vai falar. Então é um critério que obviamente dá um direcionamento para aquele profissional tem um crescimento. Então, você já pensando no mundo mais corporativo, você tem essa questão, né, de, poxa, como é o seu comportamento? Então, se você quer ser um executivo, você não vai botar uma camisa estampada colorida, porque não tem o menor sentido. Também não tem sentido, por exemplo, só porque você é da área de marketing, você vai usar uma barba sem fazer, tipo, uma coisa com visual, camisa fora das calças, e tem um visual que não é elegante, né? Você pode ser elegante trabalhando na área de marketing, né? Mas um executivo ele tem que ter uma postura diferenciada. Então, eu acho que assim, no seu ramo, né, no ramo das pessoas que assistem o seu programa, é fundamental que a pessoa pense nisso. Então, obviamente, criar um relacionamento bom com quem cuida de você é importante. Então, eu sempre falo isso para o meu cliente. Poxa, quando eu consigo fazer realmente o que é legal para você? Quando você cria uma relação comigo. Como você cria uma relação comigo? Com relacionamento. Então, se você não vem no salão, então uma mulher vem, corta o cabelo, depois de 8 meses ela aparece para cortar o cabelo, que relação eu vou criar com ela? Eu não vou lembrar dela. Agora, se ela vem periodicamente, a gente conversa, eu refino isso. O que é esse periodicamente? Periodicamente é assim, a cada 2 meses cortar o cabelo. E para o homem? O homem tem que cortar o cabelo uma vez por mês, porque os cabelos começam, tipo, ficar com a costeleta cheia, subir em cima da orelha, virar as pontas para fora, não dá um acabamento tão bom, certo? Para um executivo, aliás, me desculpem, para um executivo isso não dá um acabamento tão legal. Você tem que ter um cabelo com uma cara limpa, né? Com uma cara cuidada, tratada. Se você trata de você, naturalmente você vai tratar bem do negócio das pessoas que estão confiando a você, né? Esse trabalho, entende? Então, acho que assim, é necessário que você tenha uma postura. E essa postura está na sua elegância, na maneira que você se porta, na maneira que você conversa, nas palavras que você usa. Então, todo esse critério, né, compreendem uma pessoa que tem autoconfiança. Então, se você está bem com a sua imagem exterior, provavelmente com a sua imagem interior você vai estar bem também. E você analisa tudo isso quando um profissional no mundo corporativo vai te procurar, né? Porque geralmente quem começa a cuidar do seu estilo, quem começa a cuidar da sua imagem, que está no mundo corporativo, é porque ele está num momento de ascensão. Ele está num momento em que ele está começando a ser muito visado, um momento que ele é muito chamado para reuniões, viagens, esse tipo de coisas. Quais são as primeiras coisas que você vê, que você analisa, que você precisa conhecer da pessoa? Dá para dar um exemplo para a gente?
Então, na verdade, o que que eu procuro fazer? Primeiro eu procuro saber, poxa, em que empresa ele trabalha, né? Qual o ramo que ele segue, né? Qual os clientes em potencial que ele tem, né? Como ele está posicionado dentro do mercado, né? E aí, de repente, eu vou começar a olhar para a imagem dele dentro de um contexto estético. Então, ver proporções do rosto, proporções do cabelo para aquele rosto, tipo físico. Então, você já passou por isso lá. Eu né? passei. A minha próxima pergunta é, quando nós nos conhecemos, é a questão de 1 mês e meio atrás, mais ou menos, você chegou e falou, por si não dá um pulo lá na Tampopo, vamos dar uma olhada no seu visual, e vou dar uma melhorada no seu visual. Eu logo caí na real que não estava legal. Eu já achava que não estava legal, então precisava alguém chegar e me dar uma chacoalhada, que foi o que você fez. Eu fui até lá. E você realmente começou a mudar, que eu cheguei aqui, o nosso diretor técnico, que hoje está atrás das câmeras, virou para mim e falou, no dia seguinte, não é verdade, meu querido Alexandre? Nossa, você deu um tapa no visual. Foi ou não foi? Ele está quietinho lá, mas ele está sorrindo. Foi a primeira pessoa que notou. Não foi nem mulher, foi um homem, chegou e falou, você deu um tapa no visual, você rejuvenesceu. E o que você fez para mudar a imagem do Porcino para alguém perceber assim? Na verdade, o que acontece? Lógico, ele é um profissional da imagem, né? Quem é um profissional da imagem, ele está acostumado a lidar com imagem. Então você olha a imagem de um jeito diferente. Você não olha simplesmente a pessoa no todo, você olha numa maneira específica. Você dá um close numa câmera, é diferente, porque vai aparecer tudo ali, ele vai denunciar tudo. Então, por exemplo, né, você chegou lá, você não cortava a sobrancelha. Eu fui lá e cortei as suas sobrancelhas, fiz um desenho com a tesoura contornando a linha da sobrancelha nos cantos, que levantou o teu olhar, porque as pálpebras já não estão, né, como de um jovem, né? Você já é um menino, né? Tipo, sou um menino de 60 anos. Exatamente. Então, foi a primeira coisa que eu tomei providência. Aí, você é uma pessoa que tem uma estrutura grande, você é alto, né? Então, assim, ter esse critério de analisar que o rosto está mais arredondado e de repente você tiver um rosto mais afilado, dá uma suavidade, então o que a gente fez? A gente mexeu no cavanhaque, a gente criou um ângulo menos de 45 graus no cavanhaque, que fez o quê? Com que a proporção de linha aparecesse um pouco mais e o seu rosto parecesse mais afilado. Eu fiz aquela brincadeira com você e cortei metade do cabelo e metade da barba de um lado. Que eu escondi de todo mundo. Eu tenho a foto, mas não vou publicar. Então, eu fiz aquela brincadeira e aí, visualmente, você conseguiu notar o que eu estava falando. Por quê? Porque a gente é mais ou menos igual o Santo Tomé. A gente tem que ver para crer. Então, é assim, quando você viu um lado cortado e o outro não, você conseguiu fazer a relação. Agora eu te falo mais. Quando a gente olha para o espelho, a gente não se vê como a gente é. Por quê? A visão do espelho é uma visão de altura, largura, sem profundidade de campo. E quando a gente olha para uma pessoa, ela tem altura, largura e a profundidade de campo. Então a gente enxerga as pessoas tridimensionalmente. A gente se enxerga bidimensionalmente. Então a gente não se vê. Então é mais ou menos igual você fazer uma relação de você ir numa terapia. O interlocutor privilegiado é o terapeuta. Então, eu peguei duas pessoas, né, tipo, que são estudiosas da USP e tal, e elas me ajudaram bastante no livro, né, tipo, que é a Evelyn, né, e a Neuza, que elas, assim, me ajudaram a ter uma coordenação melhor de como lidar com as pessoas. Então, obviamente, se eu vou falar para a pessoa, olha, se você deixar o cabelo que fecha a linha lateral, você perde a profundidade na maçã, o seu nariz vai ressaltar, eu vou dizer, o seu nariz projeta, eu nunca vou dizer você tem um nariz grande. Por quê? Porque é totalmente diferente. Então, criar uma forma didática também de você expressar, assim, até uma coisa que não é tão positiva para a pessoa, mas que faz com que você mude ela e ela enxergue positivamente, é muito importante. Agora, me diz uma coisa, você está participando também da série Vida Fácil, como diretor de fotografia. Como se encaixa uma coisa com a outra aí? Então, é o seguinte, a minha esposa é atriz, né? É a Júlia Costa, todo mundo sabe, né? E assim, elas montaram uma produtora, tal, que vem tendo uma repercussão muito legal, né? A gente vem num movimento crescente. E aí, me convidaram, o Dimas, né? Tipo, que é fantástico, né? Um diretor incrível. E elas vinham fazendo docodramas com ele, vinham com projetos, né, tipo, de
de criar, né, tipo, coisas culturais também que resgatassem a imagem nacional, tal. E aí tiveram a ideia de fazer uma coisa mais contemporânea, né? E é essa coisa do Vida Fácil, que é um filme que relata a verdade. Então é um negócio muito interessante. E eu tive a honra, né, de ser convidado pelo Dimas, pelas fotos que ele via que eu fazia e tal, e ele me convidou, você não quer fazer um teste e tal, ver, né, tipo, para fazer a direção de fotografia do filme? Eu falei, nossa, né, poxa vida. Você estudou? É assim, na verdade eu sempre estudei, mas eu sou um cara meio autodidata, então como eu comecei aprendendo fotografia? Eu fazia produção de moda, então eu ia no estúdio e tinha um amigo meu, né, tipo o Guilherme, e aí o que acontece? Simplesmente ele gostava de trabalhar de madrugada com os modelos. Por quê? Não tinha barulho, ninguém enchia as paciências e tal. E aí o que eu fiz? Falei, meu, você quer que eu vá lá te ajudar? Eu vou, né? Eu preparo os cabelos para você, tal, isso aqui você faz as fotos. Meu, beleza. Fui lá, tal, comecei a fazer as fotos com ele, e aí ele me dava, tipo, muitas dicas, né? Tipo, e me passava um monte de coisa, né? E aí eu fui me interessando. Aí comprei minha primeira máquina, que era uma prática, uma máquina, nem vejo mais no mercado não isso. Tem mais. Então, assim, eu comecei a me interessar e fazer isso. Depois eu tenho também um amigo, Daniel, né, que é um super fotógrafo, me deu um monte de dicas também. Tem o Ike, que é um outro fotógrafo também, que é meu amigo, assim, um cara fantástico, me deu um monte de dicas. A gente fez algumas ações de fotografia no salão. Você foi fazendo uma universidade em função de todas as dicas que você ia receber. Exatamente. Aí eu fui me aprimorando, tal. Depois eu comecei a brincar um pouco de fazer edição de vídeo e fui, sabe, assim, me aprofundando. E direção de fotografia é uma coisa que é muito interessante para mim, porque eu gosto muito dessa coisa da imagem, mas de fato é um aprendizado, entendeu? Então eu estou aprendendo muito com eles, né? Com o Dimas, né? E estou gostando demais de fazer isso. E eu acho assim, pelo teaser e tal, né, pela maneira que foi composta as cenas, né, quando eu filmei e tal, todo mundo me elogia, isso me dá uma satisfação enorme. Uma satisfação total, porque ter sucesso já na área como hairstylist, ter sucesso, já começando com sucesso na área de fotografia. Agora, a Tampopo, ele é um salão especial. Eu já estive lá, ele vem com uma cultura especial também, está sempre com bastante gente, atores, atrizes, profissionais, pessoal executivos procurando vocês lá. Fala brevemente do que vem a ser a Tampopo para a gente. O Tampopo, na verdade, ele é uma estrutura onde a gente nada mais, nada menos faz do que a gente faz a formação profissional. Então, assim, hoje os profissionais todos foram treinados lá. Eu tive a graça e a honra de treinar essas pessoas, né, como percussor da parte técnica, né? Hoje eu sou diretor técnico do salão, então eu dou treinamento, a gente forma profissionais. Hoje a gente tem um grupo de colaboradores com 12 profissionais, né? E todos dão treinamento, todos dão aula, todos participam, e a gente pega uma pessoa do zero e forma um profissional que vai trabalhar no mercado ou vai trabalhar no salão, não importa, a gente sempre prefere que trabalhe no salão, porque a gente formou aquela pessoa, leva uma faixa de 4 anos aí, né, como uma faculdade, e é um negócio que a pessoa aprende de A a Z, se torna um profissional do mais alto nível, e a gente realmente tem um critério muito interessante, porque vem de uma cultura oriental. A minha sócia é Leicei Eurico Terada, né? Eu tenho uma outra sócia também, a Cláudia Silva, que também participa de toda essa parte de desenvolvimento e tal. Então, é assim, a gente está constantemente trazendo coisas novas para o Brasil. A gente trouxe o alisamento japonês, por exemplo, para o Brasil. Trouxemos agora a técnica do permanente digital. A gente está sempre trazendo coisas novas para o Brasil. A minha sócia, ela é casada com um americano, então ela parte do tempo, ela passa nos Estados Unidos fazendo pesquisa, no Japão fazendo pesquisa. Então a gente está sempre atual. Eu acho que é isso que precisa ter, atualidade, né? Você precisa estar sempre se atualizando, se reinventando para conseguir fazer um negócio de uma maneira com qualidade e com responsabilidade. E eu acho que no mundo corporativo também é fundamental. Quando você vende uma ideia, né, quando você passa uma imagem positiva, você tem credibilidade. E se você acredita ainda nessa credibilidade, a sua imagem é outra.
Então, é assim, toda a coisa do se vestir, né, tipo, é uma questão de critério. Então, se vestir bem não é se encher de coisas de marca e tal. Não, é ter um bom senso de avaliar essas questões conjuntas do seu tipo físico, o seu rosto, o teu cabelo. É comum hoje o executivo fazer uma plástica, a pálpebra está lá com probleminha, vai lá dar uma levantadinha, né? A pessoa, né, tem um probleminha, por exemplo, respiratório, vai lá e faz repara isso, né? Então, tudo isso ajuda você ter um desenvolvimento melhor e você poder se posicionar de uma maneira melhor e mais confiante no mercado. Eu acho que isso é fundamental. Eu ia pedir para ele uma última frase para dar um conselho. Ele já acabou de dar 3 conselhos aqui, com respeito a quem quer cuidar da imagem. Jonas, eu quero agradecer a tua presença aqui no meu programa. Infelizmente, nosso tempo já terminou, mas de antemão já fica aqui uma promessa. Eu vou trazer o Jonas Maciel no mês de janeiro. Nós vamos gravar 2 blocos com o programa com ele, nós vamos trazer fotos, nós vamos trazer exemplos do que é a transformação de um executivo e a transformação da mulher executiva também, que é muito importante. Com certeza. E eu espero que você também, quando esteja lançando o seu livro, venha aqui no programa para a gente poder lançar. Vai ser um prazer. Também. Tá bom? Querido, muito obrigado. Realmente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês do Caminhos de Sucesso e com você por Sino. Agradeço muito e é isso aí. As portas estão abertas. Um Feliz Natal para você, um ótimo Ano Novo para todos e quando precisando de mim, estou à disposição, com certeza. Não, você tem a certeza que eu já não vou sair mais do salão, né? Agora que eu já estou mudando a imagem, eu não volto mais atrás. Querido, muito obrigado. Nós voltamos com o programa Caminho de Sucesso na próxima semana.